Bom dia, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Filipenses. Hoje nós vamos falar sobre as circunstâncias que contribuem para o progresso do Evangelho. E eu quero convidá-los para a leitura na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Hoje a leitura iniciará no verso 12. Filipenses, capítulo 1, leitura a partir do verso de número 12. Desculpem, apenas um cigarrozinho aqui. Filipenses 1, de 12 a 26. Assim diz a palavra do Senhor. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vamos orar ao Senhor? Pai, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra nesta manhã e nos ajude a compreender que circunstâncias podem nos dar condições de progredir dia a dia na pregação do Evangelho. As circunstâncias podem contribuir para o progresso do Evangelho. Ajuda-nos a compreender isso à luz destes versos que nós acabamos de ler. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, hoje nós falaremos, portanto, como eu já disse, sobre as circunstâncias que contribuem para o progresso do Evangelho. A Igreja do Senhor tem crescido graças à ação de Deus em nós e através de nós, pois somos cooperadores de Deus. A palavra progresso, no original grego, significa avanço a despeito das obstruções que existem no caminho. Avanço a despeito das obstruções que existem no caminho. Quando estudamos um pouquinho a história, podemos perceber que, por exemplo, para a abertura de uma estrada, e eu estou pensando na abertura de uma estrada dentro dos protocolos da sustentabilidade, do respeito à natureza, do respeito às reservas ambientais e assim por diante. Mas quando vai se abrir uma estrada, geralmente há muitos obstáculos. E esses obstáculos precisam ser vencidos para que haja o avanço, para que aquela estrada tenha o objetivo de dar condições às pessoas que vão transitar por ela de saírem de um ponto e chegarem até o outro ponto.
E isso nós chamamos de progresso. Quando uma estrada era aberta ou quando uma estrada é aberta, obedecendo, repito, todos os protocolos da sustentabilidade, do respeito ao meio ambiente, esse trajeto que agora as pessoas poderão fazer tem o objetivo de dar a elas condições de sair de uma posição e irem até uma outra posição. Isso nós chamamos, portanto, de progresso. Progridem aqueles que saem de um ponto e vão até outro ponto. E eu quero, então, observar com os irmãos, porque essa palavra aparece aqui 2 vezes nesse texto. E vamos pensar como é que Paulo, o apóstolo do Senhor, pôde dizer naquela ocasião que o que estava acontecendo com ele estava antes contribuindo para o progresso do Evangelho. É isso que diz o verso de número 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Que coisas eram essas que estavam acontecendo com o apóstolo Paulo, que estavam, por assim dizer, dando condições de que o Evangelho pudesse progredir? Quais eram estas coisas? E eu mudo essa palavra coisas para circunstâncias. Então, quais eram as circunstâncias vividas por Paulo que estavam contribuindo para o progresso do Evangelho? Esse texto vai nos apresentar três circunstâncias que Paulo viveu e que contribuíram para o progresso do Evangelho. A primeira circunstância é a circunstância física, ou circunstâncias físicas contribuem para o progresso do Evangelho. É preciso analisar que, primeiramente, Paulo estava preso. Nós já falamos isso. Provavelmente em Cesareia, Éfeso ou Roma. Os comentaristas do Novo Testamento asseveram que Roma poderia ser a prisão em que Paulo estava nesta ocasião. Mas o fato é que ele estava preso. E preso, ele pôde dizer que aquela situação física de prisão, de encarcerado, estava progredindo para o progresso do Evangelho. Mas como que isso pode ser observado aqui no texto, meus irmãos? Verso 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Verso de número 13. Essa circunstância física de prisão que Paulo estava vivendo, não só ele, mas Silas e Timóteo, essa circunstância estava antes contribuindo para o progresso do Evangelho. Por quê? Porque as suas cadeias estavam sendo conhecidas, ou seja, a sua prisão, a sua situação estava sendo conhecida de toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana, naquela época, correspondia a 9.000 soldados. Imagine, irmãos, 9.000 soldados. Paulo estava fazendo conhecido o evangelho da graça de Deus para 9.000 soldados. E ainda ele diz de todos os demais, ou seja, todas as demais pessoas que não faziam parte da guarda pretoriana. Além disso, ele diz no verso de número 14, que a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por suas algemas, ousavam falar de maneira mais forte, destemida, a respeito da palavra de Deus. Esta circunstância física na qual Paulo estava envolvido, que era a prisão, contribuiu para o progresso do Evangelho, meus irmãos. Ele preso, ele ali, juntamente com seus companheiros, preso em Roma, provavelmente,
ele pôde anunciar o evangelho para toda a guarda pretoriana e também para os demais, e a maioria dos irmãos estavam estimulados, vendo que Paulo, ali naquela circunstância física de prisão, estava dizendo: isso tudo tem contribuído para o progresso do evangelho. Circunstâncias físicas. Pensemos agora um pouquinho, meus irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo. Este tempo de pandemia é uma circunstância física. É uma circunstância física porque, inicialmente, pessoas infectadas pelo vírus, pelo novo coronavírus, precisam estar em isolamento. Se agrava um pouco mais, precisam ir para uma enfermaria, e se fica mais complicado, precisam ir para uma UTI. E não somente isso. Aqueles que tiveram contato com a pessoa infectada precisam ficar em quarentena, em isolamento. E não somente isso, como há muitos que são assintomáticos, ou seja, não apresentam aqueles sintomas que nós já conhecemos, como dor no corpo, febre, falta de olfato, falta de paladar, fraqueza, coriza, e todos esses sintomas aí que fazem com que o vírus debilite o nosso corpo, e o pior deles, a falta da respiração, porque é um vírus que ataca o aparelho respiratório, vai direto para os nossos pulmões. Então, uma gama de pessoas fica exposta, e mesmo os assintomáticos precisam usar máscaras, precisam tomar cuidado. E por isso, as reuniões presenciais nas igrejas estão se limitando em alguns lugares, e não em todos os lugares, mas em alguns lugares, ao culto, seja pela manhã ou seja à noite, com um número restrito de pessoas, observando todos os protocolos de segurança, tomando todo o cuidado necessário. Mas isso tem contribuído para o progresso do evangelho, pastor? Sim, meus irmãos. Sim. Porque nunca na história, desde o advento da internet, que não tem tantos anos assim, não tem tantas décadas assim, no nosso caso específico, uma internet boa não tem 2 décadas, vocês sabem disso. Antes nós tínhamos internet banda larga, depois nós tínhamos internet discada antes disso ainda. Nós sabemos que agora esse momento de tantos megas aí que as empresas estão disponibilizando e nos cobrando por isso, é um momento novo. E nós temos aproveitado esta tecnologia, e até poderíamos chamar de alta tecnologia, high-tech, para podermos anunciar o evangelho. Essa circunstância de pandemia tem nos dado oportunidade de pregar o evangelho. Por isso, essa circunstância física de doença tem antes contribuído para o progresso do evangelho. Seja porque familiares de pessoas doentes têm sido alcançados com mensagens de WhatsApp, mensagens de Facebook, de Instagram ou de YouTube, seja porque presencialmente alguns têm tido condições de falar com os familiares. Ou seja, meus irmãos, nós temos tido condições de progredir com a pregação do Evangelho da graça de Deus neste tempo de pandemia. Quantas e quantas e quantas pessoas têm ouvido a mensagem porque estão conectadas, porque estão aguardando uma palavra, estão aguardando um consolo, um encorajamento. Meus irmãos, portanto,
as circunstâncias que contribuem para o progresso do Evangelho. Em primeiro lugar, são circunstâncias físicas. Paulo estava preso, a guarda pretoriana tinha tinha 9.000 soldados, era formada por 9.000 soldados, os demais que trabalhavam ali estavam ouvindo o Evangelho, a igreja também era estimulada. Mas, em segundo lugar, as circunstâncias que contribuem para o progresso do Evangelho são os conflitos de ideias. Conflitos de ideias. Observemos os versos 15 a 18. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Conflitos de ideias. Até mesmo quando as pessoas estão pensando de forma diferente e agindo de forma diferente, isso pode contribuir para o progresso do Evangelho. Quais são estes alguns? Alguns que Paulo diz, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, porfia. Quais são estes alguns? Os alguns, meus irmãos, mencionados por Paulo são os judaizantes que ainda não tinham compreendido a graça de Deus manifestada em Jesus Cristo. Eles aguardavam o Messias, mas ainda não tinham entendido que o Messias já tinha vindo. Eles proclamavam por inveja, por porfia, por discórdia, de maneira insincera, julgando suscitar tribulações, as cadeias de Paulo. Diziam até bem feito que ele está aí, porque ele está contra os nossos costumes, os costumes da lei de Moisés, o que não era verdade. Mas estes alguns são os judaizantes. Eles não haviam ainda compreendido o evangelho da graça de Deus. E há muitos ainda judeus messiânicos, aqueles que estão aguardando a vinda do Messias. E os outros? Quem eram os outros? Quando Paulo diz alguns e outros. Outros que fazem de boa vontade. Os outros eram os cristãos autênticos, por assim dizer. Aqueles que tinham sido alcançados pela graça, que tinham compreendido o Evangelho. O Evangelho já estava na mente e no coração deles. Estes pregavam de boa vontade, por amor, por verdade. Eles tinham consciência de que Paulo estava preso por conta da perseguição que ele sofreu em razão de pregar o Evangelho. De pregar esse Evangelho que mostra que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele mesmo disse, era ele o principal, no sentido de que ele compreendeu que, muito embora fosse judeu de judeus, quanto à lei fariseu, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ou seja, ele era, vamos assim dizer, a nata do judaísmo. Não obstante, tudo isso ele considerou perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o seu Senhor. Ou seja, Paulo deixa de lado tudo aquilo que humanamente o colocava como alguém quase perfeito. Ele deixa isso tudo de lado e se considera o principal pecador, porque ele carecia da graça do Senhor. Ele carecia do Evangelho do Senhor. Nada que ele fizesse e tampouco a sua moralidade tão forte no judaísmo poderia lhe dar a salvação, porque ele era pecador.
E ele diz: eu sou o principal dos pecadores, porque o homem não pode salvar a si mesmo. Mesmo que o homem seja socialmente correto nas suas ações, espiritualmente o homem está morto nos seus delitos e pecados e carece da graça do Senhor. Assim, então, Paulo está mostrando que os conflitos, eles também contribuem para a pregação do Evangelho. E ele diz: todavia, que importa, verso 18, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, se sempre me regozijarei. E aí, Cristo está sendo pregado. Precisamos entender que o conteúdo é o mesmo, embora os judaizantes não entendiam ainda, mas o conteúdo era: o Messias virá. Eles não tinham entendido que o Messias não tinha vindo ainda. Eles não estavam compreendendo isso, mas eles diziam: o Messias virá, ele vai libertar Israel, ele virá, o Messias virá, o Cristo virá. É nesse sentido que Paulo diz: o que importa se Cristo está sendo pregado. E aqui a gente precisa entender que esse conflito de ideias tem a ver com a motivação muito mais do que com o conteúdo. Embora eles não tinham compreendido com muita clareza, mas eles compreendiam um pouco. Agora, a motivação deles era suscitar cadeias para o apóstolo Paulo, tribulação às cadeias do apóstolo Paulo, porque havia um conflito, não havia uma compreensão. Paulo estava pregando aos gentios. Os judeus tinham ciúme do Deus deles. Nós sabemos disso. Isso está muito claro lá na profecia de Jonas. Jonas nunca foi um profeta preguiçoso, de maneira nenhuma. O que Jonas tinha era ciúmes do seu Deus. Ele não queria partilhar o seu Deus com o povo da Assíria. Ele não queria ir para outra terra, para outro povo, para um povo pagão, para Nínive. Essa era a questão. Não era questão que ele fosse preguiçoso. Ele não queria compartilhar o Deus dele. E aqui a gente precisa tomar um cuidado muito grande. E eu sempre digo isso. Não pode haver exclusividade em nenhuma denominação cristã ou evangélica. Não. Porque o Deus em quem cremos é o Deus em que todas as tribos, povos e raças virão adorá-lo. Então não importa qual é a etnia, qual é a raça, qual é a situação socioeconômica, o evangelho tem que ser pregado a todas as pessoas. E aqui esses judeus não entendiam isso, eles estavam com raiva, porque Paulo estava pregando para os gentios, e os gentios estavam se convertendo. Isso fica muito claro na carta que ele escreve aos Gálatas, até no momento em que ele resiste Pedro face a face. O conteúdo é: o Messias virá, ou o Messias já veio. Então, nesse sentido, nós não podemos aplicar o verso de número 18 de maneira alguma, nós não podemos aplicar esse verso 18 de maneira alguma não importa se a seita A, seita B, seita C está pregando o Evangelho de Jesus, o que importa é que está pregando e Cristo está sendo anunciado, ou que igreja A, igreja B está muito fora da palavra de Deus, mas ele está pregando. Não, irmãos, não é isso. O conteúdo tem que ser correto. A motivação até pode ser errada. Tem igrejas que pregam o evangelho cristalino, mas infelizmente alguns dos seus líderes estão fazendo isso para ter megas igrejas. Então a motivação está errada. Mas Cristo está sendo pregado. Entendem o que eu estou dizendo? Se nós estamos pregando o evangelho para encher as nossas igrejas, nós estamos com a motivação errada. Porque o evangelho tem que ser pregado para que as pessoas conheçam a Jesus e, conhecendo, glorifiquem a Deus. Porque o fim principal do homem é glorificar a Deus e usufruir da sua beleza, da sua bondade, do seu amor para sempre. Nós não podemos pregar o evangelho para encher a igreja. Nós não podemos pregar o evangelho para que a nossa igreja seja mais importante, desponte no cenário municipal, estadual ou nacional, ou até mesmo internacional. Não, isso está errado. Nós temos que pregar o evangelho para que as pessoas conheçam o Deus verdadeiro,
Porque é isso que Jesus está dizendo lá em João, capítulo de número 17. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Todo o objetivo da igreja é glorificar a Deus. Todo o objetivo da igreja é levar o homem perdido a reconhecer o seu pecado, arrepender-se dos seus pecados para glorificar a Deus. Vir para a igreja é uma consequência, conforme diz Atos capítulo 2, verso 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes dia a dia o Senhor os que iam sendo salvos. Por quê? Iam sendo salvos em razão de verem o testemunho da igreja, o amor da igreja e a adoração da igreja ao Senhor Deus. Em terceiro e último lugar, circunstâncias que contribuem para o progresso do Evangelho. O engrandecimento de Cristo Jesus. Se por um lado, as circunstâncias físicas contribuem, até mesmo os conflitos de ideias podem contribuir, mas o principal é o engrandecimento de Cristo. Esta é a principal circunstância que faz com que o Evangelho progrida. Quando Cristo é engrandecido na nossa vida. A partir do verso de número 19, Paulo diz: porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Será Cristo engrandecido no meu corpo. Em primeiro lugar, nós engrandecemos a Cristo pela nossa vida. O fruto do nosso trabalho, o progresso e o gozo na fé. Quando ele diz no verso de número 22, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Fruto para o meu trabalho. Verso 24. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Verso 25. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Cristo é engrandecido na nossa vida quando nós frutificamos, irmãos, quando nós trabalhamos, quando nós gozamos das alegrias da presença dele na nossa vida. Por isso, nós precisamos sempre observar que a nossa identidade, ela não está no sobrenome que nós carregamos. A nossa identidade não está na posição social que nós ocupamos neste mundo. A nossa identidade não está nas habilidades que nós temos. A nossa identidade não está na nossa reputação. A nossa identidade não está na maneira com a qual as pessoas olham para nós. Não, meus irmãos. A nossa identidade precisa estar em Cristo. Por quê? Nós somos raça eleita. Somos nação santa. Somos sacerdócio real. Somos povo exclusivo de Deus. Esta é a nossa identidade. Nós somos povo de Deus, somos nação santa, somos transformados pela pessoa de Cristo Jesus. A nossa identidade não pode estar naquilo que nós fazemos e nem naquilo que nós carregamos deste mundo. A nossa identidade precisa estar no fato de que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E por isso, nós vamos engrandecê-lo. E se a nossa vida tem o objetivo de engrandecer a Cristo, se a nossa vida tem o objetivo de sermos satisfeitos em Cristo e por Cristo e com Cristo, então, sendo elogiados ou criticados, nós continuaremos satisfeitos, porque Cristo Jesus
é que traz toda a satisfação para a nossa vida. É preciso pensar nisso. E nem sempre nós estamos vivendo desta maneira. Porque o que pensam a nosso respeito, o que dizem a nosso respeito, muitas vezes tem sido muito mais importante para nós do que a satisfação que Cristo Jesus coloca no nosso coração. Por isso, muitas vezes, vivemos chateados, frustrados, entristecidos e em conflitos, porque nós queremos, em todo tempo, o reconhecimento dos homens. E aí, nesse sentido, os homens se tornam muito grandes para nós e Deus se torna muito pequeno. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque o objetivo da nossa vida é que o Senhor Jesus Cristo seja engrandecido e que nós sejamos satisfeitos nele e que ele seja a satisfação da nossa vida. Antigamente, a gente cantava um cântico que nós chamávamos de corinho, né? Como eu publiquei ontem, de satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Sim paz real, sim gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia. Os fortes entenderão. Outro aspecto importante do engrandecimento de Cristo na nossa vida é que Cristo é engrandecido na nossa vida também pela morte. Por isso Paulo diz no verso de número 21. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Verso 23. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O que é incomparavelmente melhor. Nós engrandecemos o Senhor Jesus Cristo quando nós olhamos para a morte na perspectiva de que passar deste mundo para a eternidade será incomparavelmente melhor para as nossas vidas. Nós não devemos desejar a morte. Não. Nós devemos desejar viver e viver para a glória de Deus. Mas nós não podemos ficar assombrados com a morte. Nós não podemos ficar desesperados com a morte. Porque um dia ela virá. Nós não sabemos quando. O fato é que, na vida do cristão verdadeiro e autêntico, Cristo é engrandecido pela sua morte. Na sexta-feira nós tivemos, talvez, os momentos mais tristes da nossa vida. Sepultamos às 10h30 o diácono Francisco Paulo de Souza. E sepultamos às 17h30 a sua esposa, a irmã Eda Mari Jordão de Souza. Meus irmãos, foi muito triste para mim, para o reverendo Danilo, para minha esposa Lucilma, que estava comigo ali, para todos os familiares, para a igreja presente fisicamente e presente espiritualmente. Foi muito triste. Mas Cristo foi engrandecido pela morte do irmão Francisco, pela morte da irmã Eda. Não houve desespero. O que houve e continuará havendo é a tristeza, a saudade, a falta que esses irmãos farão. E somente o Senhor Deus poderá consolar Mariane e família, Maurício e família. Somente o Senhor Deus. Mas Cristo foi engrandecido, Maurício e Mariane, pela morte de seus pais. Por mais que isso seja difícil de ser compreendido, e eu sei que é, mas Cristo foi engrandecido. E a vida deles foi um testemunho da graça maravilhosa do Senhor. Por isso, importa que Cristo seja engrandecido, seja pela nossa vida, seja pela nossa morte.
E Paulo estava preparado para a vida e para a morte. E nós também precisamos estar preparados para viver e para morrer. Nós não sabemos como será esse mistério da eternidade, mas nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus nos promete que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas. E aquele que está em Cristo tem morada certa na eternidade, na presença do Senhor. Esta é a nossa esperança. A ressurreição, meus irmãos. Esta é a nossa esperança. Um dia viveremos eternamente. Um dia estaremos no gozo eterno, na presença de Deus. Eu gostaria de encerrar esse estudo desta manhã, e seria muito bom se nós estivéssemos no modo presencial, assim os irmãos poderiam fazer perguntas, assim os irmãos poderiam participar, contribuir, dar os seus testemunhos, mas infelizmente ainda não podemos estar no modo presencial, apenas no modo online. Então eu quero encerrar dizendo, meus queridos, que não fiquemos chateados, não fiquemos entristecidos, não fiquemos frustrados, porque neste mundo em que vivemos, as circunstâncias que nos envolvem, elas podem contribuir para o progresso do Evangelho. Sejam as circunstâncias físicas, até mesmo de prisão, por perseguição à pregação do Evangelho, como tem acontecido em alguns países, não aqui no Brasil, mas em alguns países tem acontecido. Seja a circunstância física de dor, de sofrimento, de perda, de enfermidade, que esta circunstância possa progredir o Evangelho, contribuir, melhor dizendo, para o progresso do Evangelho. Seja também o conflito de ideias, seja também o fato de nem sempre concordarmos e termos a mesma interpretação a respeito de todos os temas, de todas as doutrinas, mas que preguemos a Cristo de boa vontade, com amor, com alegria, com desassombro, com ousadia. Preguemos a Cristo com o objetivo de que as pessoas possam dar glórias ao nome de Deus e que o crescimento numérico da igreja seja algo natural e consequente. E que nós também possamos, meus irmãos, acima de tudo, engrandecer o Senhor Jesus Cristo. Engrandecer o Senhor Jesus Cristo através da nossa vida. Como diz o apóstolo Paulo, será Cristo engrandecido no meu corpo. Seja enquanto estamos vivendo, seja quando partirmos. Mas convém que cresça o Senhor Jesus e que diminuamos cada um de nós. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Hoje é um dia difícil. É um dia em que o povo do Senhor aqui em Palmas, região, tem sofrido pela perda dos nossos irmãos Francisco e Ieda. Os nossos irmãos queridos, nós estamos sofrendo com isso. O pastor sofre, o pastor Danilo está sofrendo, presbíteros estão sofrendo, a junta diaconal está sofrendo. Mas entendamos que Cristo foi engrandecido pela partida dos nossos amados irmãos. E que nós continuemos, queridos, firmes num só propósito. O propósito de sermos proclamadores das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que antes não éramos povo, nós que antes não tínhamos alcançado misericórdia, mas que agora somos povo e alcançamos a misericórdia do Senhor. Oremos. Pai amado, Deus querido,
Obrigado por esse tempo de escola bíblica dominical. Continue, Senhor Deus, abençoando o teu povo e a tua igreja. Obrigado, Pai, porque o Senhor é conosco. Ajuda-nos a entender que as circunstâncias nas quais vivemos neste mundo caído podem antes contribuir para o progresso do Evangelho. Sejam circunstâncias físicas, sejam circunstâncias de conflitos de ideias, de pensamentos, de propósitos, seja especialmente o engrandecimento de Cristo na nossa vida, seja pela vida, seja pela morte. Senhor, continue confortando os nossos corações, sobretudo o coração do Maurício e sua família, da Mariana e sua família. Ó Deus amado, ajuda-nos nesse momento de luto e de tristeza e dá-nos um bom dia na tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, este estudo será disponibilizado mais tarde no YouTube. E aí, os irmãos que não puderam vê-lo pelo Facebook poderão vê-lo através do YouTube. E nós pedimos que compartilhem com os seus amigos, seus familiares. Nós estamos com o objetivo de chegar a 1000 inscrições no YouTube. Ainda faltam 200 e poucas. Assim nós poderemos fazer as transmissões direto, como estamos fazendo aqui, mas não haverá necessidade de editar o vídeo e depois colocar lá no YouTube, ele já vai direto. Então nos ajudem, Deus nos abençoe, um bom domingo para todos. Amém.